Como será a cidade do futuro? Muito especulamos as diversas tecnologias que ainda não surgiram como soluções propriamente ditas para os nossos problemas urbanos. Mas será que a cidade é feita somente de um arranjo de novidades tecnológicas? É indiscutível que a tecnologia nos permitiu avançar em diversos âmbitos. Porém, o que queremos trazer para a conversa é que é a função do arquiteto e urbanista maestrar tais avanços, sempre mantendo o foco nas pessoas. Talvez uma cidade utópica seja aquela que conseguiu resolver vários problemas urbanos, seja aquela que os moradores tenham acesso a tudo o que precisam a apenas 15 minutos a pé. É realmente mais fácil imaginarmos cidades flutuantes, submarinas, abaixo da terra ou no meio do deserto. Sim, é realmente difícil ver uma solução para cidades que não podem ser reconstruídas do zero, lugares estruturados que possuem seu próprio protagonista, o carro. Com tudo isso em mente, vamos semear essa iniciativa e estimular esse olhar em 3 pontos de intervenção inicial para a nossa proposta, os quais enfrentam barreiras urbanas que, de certa forma, inibem a vitalidade destes espaços. Temos votos de que essa atitude estimule outros bairros a repensarem suas barreiras urbanas e seus caminhos. O foco desse projeto é implementar sementes de boa arquitetura e paisagismo, articuladas a caminhos urbanos que encontram-se menosprezados em detrimento das vias para automóveis que criam verdadeiros obstáculos para o pedestre. Desta forma, nossas 3 intervenções irão atuar como posturas urbanas, unindo e articulando espaços antes de difícil conexão. Vamos começar essa análise pela postura do caminho proposto pelo Parque do Elevado da Conceição. Postura urbana, transpondo barreiras e qualificando caminhos. Parque da Elevada, ligação do pedestre entre a cidade e a rodoviária. Em 2050, acreditamos que o uso de carros será diminuído consideravelmente, perdendo seu lugar para transportes não poluentes, como bicicleta, aeromóvel e até mesmo a própria caminhada. Com a diminuição dos veículos, o viaduto da Conceição, que hoje em dia é amplamente utilizado, perderá sua utilidade. A intenção ao criar o Parque Elevado é trazer vitalidade para um lugar que tem tanto potencial e que vem sendo desperdiçado ao longo de todos esses anos, pelo uso do carro e a desvalorização do caminhar. Imaginamos que esse eixo é essencial para a ligação de importantíssimos trechos da nossa cidade. A estrutura criada também surge como estratégia para a regeneração da cidade, sendo recriada visando um estilo de vida mais humanizado para aqueles que habitam. Além do trajeto peatonal do parque, a locomoção poderá ser feita por ciclovia e aeromóvel. As sementes de boa arquitetura foram implementadas em vazios urbanos ou em edifícios icônicos, trazendo para a cidade, aliada ao Parque da Elevada, atividades para a população. Edifício Eli, projetado e construído entre 1922 e 23 pelo arquiteto Theo Widerstone, hoje atual tumeleiro, pretendemos torná-lo um museu da arte brasileira. Nessa área ociosa, criaremos um edifício de educação sustentável. Nele terá aulas, palestras e oficinas que visem o ensino de uma vida sustentável. Nesse atual vazio urbano, surge a proposta de criar um centro vida saudável, que receberá as pessoas para aulas práticas e consultas gratuitas ligadas à saúde física e psicológica. O mirante será implementado em um atual canteiro degradado, que foi revitalizado sendo agora uma praça. Possuindo formas semelhantes às usadas na praça, o mirante possui 3 níveis panorâmicos, 2 deles sendo virados para o Guaíba e o outro para o Parque da Elevada. A ideia se concentra em trazer um grande parque elevado, contendo setores com diferentes atividades, promovendo a saúde e o bem-estar dos habitantes da capital. Com a grande área a ser explorada, atenderemos às necessidades da população, que ali reside e transita, escolhendo atividades de acordo com a particularidade de cada setor. Imaginamos que o futuro das cidades terá enfoque na valorização da natureza e na busca por uma vida saudável. Por isso, o projeto incorpora atividades que valorizem esses conceitos. O projeto tem o intuito de devolver a cidade para seus habitantes, reconectando a sociedade, natureza e espaços de lazer no meio urbano. A convivência entre pessoas será estimulada, já que atualmente a interação estão fortemente ligadas à tecnologia. Cortes. Área da natureza. A área da natureza foi escolhida para estar nesse trecho, pois ali já existe uma floricultura, e também para se conectar com as áreas verdes do entorno com a Praça Dom Sebastião. Espaço para feiras. As feiras urbanas serão uma forma de incentivo aos pequenos produtores, priorizando a comercialização de produtos de origem orgânica. Acessos. Horta comunitária e redário.
A horta comunitária promove a integração da vizinhança e uma alimentação de forma saudável, disponibilizando para a população esses alimentos. Já o redário é um espaço para lazer e descanso. Pomar. O pomar visa a busca pela vida sustentável e saudável, podendo as pessoas cultivarem e colherem as frutas para assim comerem direto do pé. A obra trará vitalidade para Porto Alegre, permitindo que a população possa vivenciá-la, trazendo o cidadão como protagonista e investindo no uso de tecnologias sustentáveis, sendo essas as diretrizes que esperamos para 2050. Quiosque e comércio. Os quiosques de comércio oferecem um estímulo para microempreendedores, dando enfoque em produtos artesanais. Playground. O playground oferece atividades para as crianças que passeiam pelo parque. Dessa forma, a brincadeira e a convivência com outras crianças será incentivado, ao invés da interação através da tecnologia. Quiosque de alimentação. Os quiosques de alimentação fazem parte do programa para oferecer opções para aqueles que estão passeando pelo parque. Quadras de esporte. As quadras de esporte trazem uma opção para aqueles que querem se exercitar e socializar com as demais pessoas. A implementação dessa atividade é um incentivo à prática de exercícios. Área de lazer. A área de lazer trará um espaço para a interação entre as pessoas que podem sentar para conversar, ler, se alimentar ou descansar. A área da cultura se encontra em frente ao prédio ali, pois acreditamos que ele é de grande valor cultural. Os canteiros atualmente degradados próximos à rodoviária serão revitalizados, dando lugar a uma grande praça com estádios. Exposição. Arquibancadas cinema. No setor da cultura serão inseridos um mobiliário modulado de mini-cinemas e exposições com obras de arte para incentivar artistas locais. Palco de apresentação. O setor da cultura conta com palco para apresentações, incentivando a cultura e uma biblioteca comunitária, com espaços para leitura, dando a todos o acesso ao conhecimento. Biblioteca comunitária. Espaço para leitura. Partindo desse cenário, criamos um parque linear localizado no coração da cidade de Porto Alegre que ofereça pleno acesso à população durante todo o ano. Esse projeto é uma oportunidade para que possamos refletir sobre o futuro das grandes cidades e também sobre a reutilização de estruturas urbanas que eventualmente percam seu uso inicial, transcendendo o campo da arquitetura e englobando urbanismo e paisagismo. Detalhamento, Parque da Elevada. A linguagem utilizada no projeto traz formas triangulares e retangulares, buscando uma conexão do Parque da Elevada com a praça criada e o mirante. Materiais: chapa de aço com pintura preta, placa de madeira maciça peroba rosa, madeira CLT e concreto com pintura preta. Totem. Mesas. Banca alimentação. Cinemas. Banco estar. Banco com floreio. Bancas da feira. O próximo local de intervenção na cidade de Porto Alegre localiza-se no bairro São Geraldo, o qual iniciou a sua ocupação por volta de 1895, com a criação de loteamentos e aberturas de vias com nomes de estados brasileiros, e com a implantação da linha de bonde São João da Carris. Na década de 40, houve a ampliação e pavimentação das avenidas, incentivando a conexão centro-bairro e a área industrial da cidade e a região metropolitana. A Avenida Minas Gerais foi remodelada e passou a chamar-se de Avenida Farrapos, sinônimo de progresso na época. A Avenida Farrapos divide o 4º distrito, criando perfis destinados para ambos os lados, e acaba sendo uma barreira urbana. A Avenida São Pedro é, de certa forma, segmentada em duas partes. Os trilhos do Transurb, a Avenida Castelo Branco e a Avenida Voluntários da Pátria dificultam a conexão dessa região com a água,
criando verdadeiros obstáculos, além de afastar os pedestres e a vitalidade. Aos poucos, o antigo motor que caracterizava Porto Alegre como uma cidade das indústrias foi desligado e ela tornou-se uma cidade de serviços. Esta região enfrenta degradação, violência e descaso. Este projeto tem como objetivo resgatar o patrimônio histórico e arquitetônico deste lugar, ao criar equipamentos urbanos que olhem para as tais fábricas, com a pretensão de que o caminho das indústrias possa ser estendido ao longo deste eixo norte-sul, viabilizando um número maior de rasgos nesta barreira formada pela Avenida Castelo Branco e os trilhos, articulando as terminações de ruas com os pontos focais, bem como transpondo essa barreira por meio de passarelas elevadas para acessar a beira do rio. Este eixo longitudinal será demarcado por meio de uma ampla calçada ladeada por árvores e elementos verticais de iluminação, por meio dela que as 3 praças serão acessadas, reforçando a importância de se criar caminhos e percursos seguros, atraentes e conectados a equipamentos urbanos de usos mistos. Escolhemos este trecho no antigo moinho rio-grandense ao antigo moinho Chaves para alocar 3 pontos de melhoramentos urbanos, cada qual com um mirante e com rasgos na fachada, que permitam a visualização de cada uma das 3 fábricas. Cada mirante será inserido em uma praça, a qual será articulada com pequenos pontos de contemplação do outro lado dos trilhos, na beira do rio Jacuí por meio das passarelas elevadas ou pelo viaduto revitalizado, garantindo a caminhabilidade do pedestre. Consideramos importante a maneira como as ruas chegam ao seu fim. Por isso, estes equipamentos buscam também servir de pontos focais para a Rua Moura Azevedo, Avenida São Pedro e Avenida Polônia. Os mirantes se iluminarão à noite, trazendo luz de referência para este ponto da cidade, como grandes luminárias urbanas, à luz da estratégia projetual do Instituto Moreira Salles na Avenida Paulista. Cada um dos mirantes e sua praça por extensão explorará a proximidade com a sua referência histórica, olhando para ela por meio de rasgos na fachada, e também servirá de aporte para as novas funções que esses restauros passarão no futuro. O primeiro eixo transversal a ser analisado é o do Moinho Chaves. É sugerido como novo uso para ele uma escola de panificação a exemplo da massa madre, fornecendo um espaço mais amplo e com bagagem histórica. Do outro lado da rua, inserimos uma praça com seu respectivo mirante e galeria de exposição, homenageando e relembrando a história do edifício em frente. Por meio do mirante tem-se acesso à passarela que conecta esse espaço até a beira do rio. O paisagismo e as formas arquitetônicas escolhidas relacionam-se com a longitudinalidade do prisma de base retangular do antigo Moinho Chaves, bem como elementos de composição da sua fachada. Conforme o eixo transversal aproxima-se da água, a grelha retangular orientadora vai dissolvendo seu grão. Uma passarela viabiliza a continuidade peatonal da Avenida Polônia em direção da água, burlando suas barreiras urbanas. O segundo trecho transversal a ser analisado busca relembrar a história da antiga fábrica de tecidos Fiatesse, na qual sugerimos um novo uso à espelho do programa de necessidades do Sesc Pompeia. Este trecho abarca um mirante que à noite ilumina-se com a cor amarela, pois seu bloco rígido é revestido com essa tonalidade, e os fechamentos constituem-se de vidros translúcidos, criando uma grande luminária urbana. Este mirante localiza-se em uma praça que utiliza planos para criar uma linguagem que busca relacionar-se com planos de tecidos que eram produzidos na fábrica em frente, com diversas texturas e colorações. O mirante olha para a antiga fábrica, bem como articula um marco visual, insinuando a entrada para este bairro para quem vem pela Avenida Castelo Branco, bem como pela Avenida Mauá e pela Avenida Voluntários da Pátria, conferindo certa monumentalidade a este espaço. Também possui, como todos os mirantes do projeto, uma galeria de exposições da sua fábrica homenageada e uma passarela que conecta, neste caso, a sacada urbana criada sob laje de cobertura do pórtico de entrada do bairro. O acesso ao espaço de contemplação na beira do rio Jacuí foi resolvido ao nível da calçada. Este eixo transversal articula a centralidade do eixo longitudinal do Caminho das Indústrias, por meio da calçada norte-sul da Voluntários da Pátria, que conecta os 3 faróis. Este cruzamento da Avenida São Pedro com o viaduto da Avenida Castelo Branco foi considerado um acesso de conexão muito forte para o bairro, por isso possui a mesma linguagem que este eixo se propõe a assumir. Foi criada uma alça de acesso para ser possível sair do fluxo rápido e ingressar na Avenida Mauá, retornando para a região estudada.
O projeto arquitetônico da Estação São Pedro de Eisel Victor Mascarello foi valorizada por meio de sua nova relação com a cidade. Foi proposta uma praça para servir de recepção para os usuários do Transurb. Entre a estação e o Mirante Fiatese, há uma edificação baixa de base retangular com pequenos comércios alimentícios, para suprir as necessidades dos passageiros. O terceiro eixo transversal propõe um olhar para o Moinho Rio-Grandense. Para ele, sugerimos abarcar um hotel como novo uso. Na sua frente, foi proposta uma praça com anfiteatro, uma galeria de exposição homenageando a edificação em curso, um teatro na antiga estrutura industrial opaca e sem abertura e um mirante na antiga torre. A antiga esteira foi transformada em uma passarela permitindo a travessia por cima da Avenida Castelo Branco até a praça na beira do rio. Caminho Ipiranga articulada. Trecho da Avenida Ipiranga entre a Avenida Getúlio Vargas e a Avenida João Pessoa. A utilização de espaços abertos de qualidade é uma realidade já nos dias atuais. Em 2050, imaginamos uma cidade conectada e que valorize os espaços públicos de lazer. Assim, será necessária a criação de espaços conectados para a população que irá caminhar e desfrutar de espaços abertos. O trecho da Avenida Ipiranga terá um conceito cultural nas sementes, trazendo espaços de arte e lazer, com passeios e estádios. Os problemas já identificados da área, como o grande fluxo intenso de veículos que fortalece a barreira criada pela avenida, onde não possibilita a interação entre os dois lados, será modificado, trazendo vias de trânsito rápido, subterrâneo, em alguns trechos da avenida, conectando as principais vias transversais e vias de trânsito lento com acesso local, permitindo que o espaço para carros diminua, aproveitando a área para a utilização dos estares e espaços de permanência e lazer, e enfraquecendo a passagem de carros em alta velocidade e trânsitos pesados nas áreas mais importantes do trecho. Ao longo do trecho, serão feitos locais de estar e permanência, áreas arborizadas e pontos comerciais que poderão ser utilizados para eventos e feiras, com arquibancadas relacionando o pedestre às águas ao arroio. Estádios mais largos, passarelas onde é possível um passeio e não apenas a travessia. A ciclovia acompanha os estádios e passarelas, mas em níveis diferentes, com alças de subida e descida próximas aos espaços de permanência e ligando as principais áreas do trecho. As sementes de boa arquitetura posicionadas em espaços ociosos ou com uso inadequado ao longo do trecho geram áreas âncoras, onde os espaços se conectam. Esses pontos trazem calçadas mais largas para o pedestre, o colocando em destaque. Ao lado do Teatro Renascença, uma das sementes de boa arquitetura que estruturam o trecho, um espaço cultural, voltado ao espaço de arte e cultura, aproveitando o espaço da Praça Augusto César Sandino, pouco utilizada, em frente ao Teatro Renascença. Criamos um espaço onde possam ter ensaios de apresentações, exposições de artes e eventos culturais com relação ao que ocorre no teatro ao lado, voltando a fachada de vidro para sul, tendo uma visão aberta das passarelas e ao movimento externo. O Centro Cultural foi feito pensando na valorização dos espaços. Tem uma faixa de apoio, uma circulação e uma faixa com 2 salas de ensaios e apresentações que podem se unir em uma grande sala com vista totalmente aberta para a avenida. No ponto em frente, onde hoje é um posto de gasolina e estacionamento, usaremos o terreno para a construção de um espaço de aprendizado e especialização em artes. O Centro de Estudos da Arte foi pensado para que, mesmo com seu tamanho, a luz e os acessos possam entrar com facilidade na edificação, pelo átrio central. O térreo aberto proporciona uma conexão fácil entre o centro do edifício e a calçada. Assim, a avenida e a semente à sua frente criam uma forte conexão. As passarelas ligam as sementes de boa arquitetura, criando uma conexão delas com o trecho por inteiro e com as ruas secundárias, facilitando o deslocamento do pedestre e integrando uma área maior da cidade. Também conectam as calçadas e espaços de lazer e permanência, praças e edificações importantes. O mobiliário urbano no trecho foi desenvolvido com a ideia de praticidade e durabilidade. Por meio dessas 3 costuras urbanas, ousamos tentar demonstrar que a arquitetura, além de tudo, também é uma tecnologia, a mais artística delas, como dizem. Que tecnologia você conhece com tantos poderes?
capaz de transpor barreiras físicas, sociais e econômicas, capaz de mudar realidades, propiciar mais saúde e qualidade de vida, que busca sincronia com todos e também com o indivíduo, que é capaz de ser resistente e também gerar fenômenos sensoriais e psicológicos em quem se apropria dela e que em cada visita cria percepções diferentes, que é capaz de acolher e de expandir, capaz de criar espaços na escala humana e também na divina? Afinal, qual o tamanho do banco de dados da arquitetura? Quão afinado e sensitivo precisa ser o olho do arquiteto para conseguir enxergar todos esses potenciais e coordená-los em um arranjo bem resolvido de soluções para cada espaço? Qual tecnologia tão bem calibrada você conhece como esta? Às vezes não enxergamos o que temos em mãos quando imaginamos as infinitas possibilidades que ainda não conhecemos. E se a tecnologia e a arquitetura for mais popular, se caísse na graça do povo, como a internet, como seria a nossa Porto Alegre? Se em 2050 a arquitetura for usada em demasia em tudo que for pertinente, nossos sonhos para a cidade do futuro estarão realizados. Acho que já descobrimos uma tecnologia inovadora, só precisamos usá-la mais.